Olá, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre alguns planejamentos que eu estou fazendo e esses planejamentos eles estão muito voltados e englobados em questões, é, digamos assim. Atualmente eu tenho uma escola de dados, né, o campo analítico, e, e lá a gente não só meio que está dando aula, meio que praticando um processo de alfabetização de dados, né, com as pessoas, mas meio que algumas ideias estão se perdendo, né? Então eu transformei é, alguns projetos que eu estou trabalhando e esses projetos eles viraram ou vão virar SaaS, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um modelo de frequência, né? Esse modelo de frequência ele tá focado em verificar ou gamificar a rotina de digamos assim, vamos supor, uma academia, né? O cara tem ali os seus alunos, seus 30 alunos, e vamos supor que a cada 30 usuários, né? 30 usuários, ele paga uma mensalidade de R$ 100, entendeu? E aí, nessa questão da mensalidade, né, que ele vai usar minha SaaS, ele consegue identificar que 70% dos alunos dele não frequenta a academia dele, é, digamos assim, vamos supor, tu tem 20 dias pra ir, né? 20 de 30, né? 20 de 30, né? Dos 20 dias que tu tem pra ir, dos 20 dias que tu tem pra ir, tu só pode ir, é, sei lá, às vezes a pessoa só vai 4 dias, 5 dias, 10 dias, ó, dá 66%, tá? 66%. Então não é 70%. É 66% a frequência, tá? Dos 30 dias possíveis. Então, tipo, ou seja, tu já tem a perda ali dos seus 11 dias, né? Contando todos os finais de semana, que são, é, digamos assim, sábado e domingo, 4 vezes 8, né? Será que 4 vezes 8 dias? Não sei. Bora ficar com esses 20 dias aí, de 66% do mês que você pode ir à academia. Existe uma técnica chamada churning. Essa técnica, ela tá muito digamos assim, ela tá muito pode ser atribuída, tá? Ela tá muito atribuída no processo de desempenho da minha análise, quando eu começo a entender que tipo de movimento eu tô fazendo em relação à postura da minha, digamos assim, né, da minha empresa. Então, se a minha empresa ela tem um conjunto de confirmações que fazem com que eu consiga explorar, digamos assim, uma gamificação, vamos supor, as pessoas precisam entender um pouco sobre um commodity, né? Um commodity, de qualquer coisa. Precisa ter valor, tudo tem valor, né? A gente está vivendo uma era da criptomoedas que não tem valor nenhum, né? Muita coisa não tem valor nenhum e tá ali sendo, tipo, atribuída a algum tipo de mercado, alguma especulação. Mas isso não necessariamente informa pra gente que é uma solução coerente dos nossos dados, né? Então, por exemplo, essa size ela tem um potencial interessante porque a partir do momento que eu consigo gamificar, eu posso criar um rank, né? Então, ir à academia é uma merda, cara. Então, tu paga pra sofrer, né? Então aí tu já tem uma uma deficiência de
de dopamina, né? Talvez não seja a melhor forma de explicar isso, mas bora tentar falar assim. Uma dopamina. No segundo ponto, que eu acho interessante também, você precisa dar uma recompensa para esse seu aluno, né? E aí, que tipo de recompensa é essa? Um desconto, um bônus, ah, cupom. ah, e aí, você ter um power rank desse cara, você começa a meio que anexar processos que são muito importantes, né? Então, por exemplo, poxa, o que é interessante nesse primeiro momento agora? É muito interessante eu começar a comentar sobre processos que realmente fazem sentido. Quais processos fazem sentido? É o processo da manipulação dos dados. Então, por exemplo, se eu sei que a minha taxa de frequência é 66%, o máximo que ela vai atingir é 66%, dado que, somente que, é, a pessoa pode ir 20 dias, né? Então, quanto será que essa pessoa está pagando por uma mensalidade de R$ 100, né? Se ela só pode ir 20 dias na academia. Não tô falando que ela não pode ir sábado, né? Mas sabe que o cara não vai sábado na academia. Então tá. É, Então vamos conversar um pouco sobre isso. Eu tenho R$ 100, né? Então quanto sai? Então seria basicamente R$ 5 por dia, né? Então seria isso. A cada 20 dias a pessoa gasta R$ 5. Então, um dia na academia custa R$ 5, né? Para a pessoa que vai 20 dias. Essa minha academia, ela precisa ter no mínimo, para ela ser lucrativa, tem que ter 100 pessoas no dia. Será que tua academia tem 100 pessoas no dia? Acho muito difícil que tenha esse tipo de porcentagem correta para 100 pessoas. Muito difícil alguém fazer R$ 500 no dia. Principalmente porque as pessoas elas têm muitos problemas, né? Às vezes elas faltam, elas têm a distância entre algumas demandas que elas não estão dispostas a fazer ou ir à academia. Então, quando você começa a estimular essa pessoa a trabalhar com essa gamificação, você começa a entender que vale a pena estimular, né? Então, por exemplo, eu tenho ali uma quantidade de pessoas, né, que estão sendo estimuladas, né? Um valor de recompensa. Então, eu tenho um valor de recompensa no processo de emancipação desse cara, né? Então, basicamente, ele acha que ele tem um domínio disso. E não tem, cara. São poucas pessoas que não têm domínio dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Tudo a gente está sendo influenciado de alguma maneira, né? Então meio que é quase impossível você não ser influenciado por alguém. Principalmente numa era da tecnologia, né? Então que a gente precisa sempre de um estímulo. Então, uma base do princípio de um commodity de uma empresa é muito interessante você colocar em questão e evidenciar alguns processos que eu acho que são muito válidos, né? Por exemplo, o que você pode fazer, que eu acho importante? Buscar meios científicos de entender o seu negócio. Então, por exemplo, é, tem uma propaganda de cerveja, uma época, que ela deu lá um estímulo e tal, falando que ratos comem queijo, e ele sofreu um eletrochoque e tal. E em algum determinado momento eles se acostumaram com aquela dor, né? Porque a recompensa era muito melhor do que aquela dor. Então, e aí os caras estavam pegando, abrindo a geladeira e tal, tava dando choque a geladeira. E eles ficavam brincando com isso, assim, tipo, porra, esqueci que tá aqui e tal. Tá dando choque. Porque a cerveja era mais recompensativa, entendeu? Então, se eu tenho essa informação,
Por que que eu começo a criar projetos que eles não fazem sentido, entendeu? Por exemplo, o que é um projeto que não faz sentido? É um projeto que não tem variável resposta nem tem uma causa. Então, precisa de uma causa para trabalhar, precisa de um efeito para trabalhar. Então, as pessoas precisam de um estímulo todo momento elas precisam de algum estímulo. Isso é um problema, porque não se vê mais, digamos assim, inteligência sobre isso, né? É sempre uma coisa muito caótica. Então, esse primeiro vídeo é explicar um pouco de alguns projetos de demanda, né? Que eu vejo como analista de dados e que eu posso trabalhar e aplicar no mercado. Então, até o próximo vídeo. Obrigado. Se inscreva no canal. Vou tentar trazer sempre opiniões sobre conceitos e aplicações para verificar e validar os processos.